Boa tarde novamente. Vamos iniciar mais uma aula hoje sobre o tema de controle de atitude de satélites, e a matéria de hoje vai ser determinação de atitude. Bom, nós já explicamos anteriormente o que é a atitude de um satélite, que é a orientação de um satélite no espaço. Mostramos também que existem várias formas de representar a atitude, seja por meio de matriz de cossenos diretores, por meio de ângulos de Euler, por meio de ângulo e eixo de Euler e também por meio de quaternos. Existem outras representações ainda que não foram mencionadas, mas que têm aplicações específicas em certas áreas. Tá? Agora o que nós vamos estudar seria a determinação de atitude. E o que significa determinação de atitude? Determinação de atitude é basicamente o processo de efetuar medições com sensores que estão disponíveis no satélite e, por meio dessas medições, calcular qual que seria a orientação do satélite, ou seja, qual que é a atitude do satélite. E, obviamente, o resultado final dessa determinação de atitude é a atitude em termos de uma dessas formas que nós apresentamos como possíveis, ou seja, por meio de matriz de cossenos diretores, por meio de ângulos de Euler ou por meio de quaternos. Tá? Nós já explicamos algumas coisas que estão contidas nessa aula para vocês em aulas anteriores, então vamos dar só uma recordada rapidinho naquilo que já foi visto, e depois vamos comentar sobre como se faz o processamento da atitude. Tá? Então, vamos lá. O primeiro item que nós vamos entrar em contato será os sistemas de coordenada que são utilizados. Depois vamos comentar sobre determinação de atitude em um eixo apenas. Não é exatamente esse a atividade que vocês vão ter que fazer como desafio no Cube Design. E também vamos apresentar a determinação de atitude em 3 eixos. Esse sim faz parte daquilo que vocês vão ter necessidade de usar. E, finalmente, vamos falar brevemente sobre estimação de atitude, que é um tópico bastante avançado, que é interessante que vocês entendam, saibam o que é, mas não vamos realmente descer em detalhes sobre como fazer a estimação de atitude. Vamos lá. Então, os sistemas de coordenadas que são normalmente utilizados para representar a atitude, não para representar a atitude, mas para nos referir à atitude, são vários e são necessários realmente, porque depende do tipo de apontamento que o satélite vai ter, se o satélite vai apontar para o Sol, se vai apontar para uma estrela, se vai apontar para a Terra. E nós temos que dar uma breve passada de olhos nesses sistemas de coordenadas. Nessa figura à esquerda, são representados, é claro que essa bolinha aqui em azul representa a Terra, né? E existem 2 sistemas bastante utilizados nessa figura. O sistema inercial, que são os eixos XY, YI e ZI, né? E o sistema terrestre XT, YT e ZT. O sistema inercial XY e ZI, o eixo X está contido no plano do equador da Terra, esse aqui é o plano do equador da Terra, né? E ele aponta na direção do que é chamado de equinócio vernal, né? Na verdade, é a direção do Sol, que o Sol tem, mais ou menos próximo do dia 19 de junho, mais ou menos. Tá? Junho? Não, desculpa, 19 de março, 20 de março, que é o início do nosso outono, que é o início da primavera no hemisfério norte. Tá? E que é, na verdade, o ponto de intersecção entre o equador terrestre, o plano do equador terrestre, novamente essa curva em verde aqui, e o plano da órbita da Terra ao redor do Sol, que é essa linha em vermelho. Então, na interseção desses dois, né, e na direção de que quando o Sol faz um movimento nessa linha vermelha aqui ao longo do ano, então quando o Sol passa nesse ponto aqui, nós temos o equinócio vernal,
e por definição é onde o eixo X aponta, né? O sistema terrestre, por sua vez, é tal que o eixo XT também está contido no plano do equador terrestre e aponta na direção do meridiano de Greenwich, que seria essa curva aqui em azul, quase roxo, né? E, obviamente, o eixo Z desses dois sistemas aponta para o polo norte da Terra, ou coincide com o eixo de rotação da Terra, né? O eixo Y define os dois sistemas. O sistema seguinte que nós vamos analisar são os sistemas, é o sistema orbital, na verdade, e aqui o sistema inicial foi novamente desenhado, então, novamente a Terra, o eixo X inicial, o eixo Y inicial, o eixo Z inicial, então, portanto, esse daqui é a direção do polo norte, né? E o plano da órbita está contido aqui nessa linha vermelha, né? Os satélites, num determinado instante, se encontram nessa posição aqui. Então, no sistema orbital, o eixo XO é definido como a linha que passa pelo centro da Terra e pelo centro de massa do satélite, tá? Em direção ao zênite, ou seja, direção vertical local. O eixo Z do sistema orbital é perpendicular ao plano orbital e está na direção do momento angular orbital, ou seja, o satélite caminha na órbita na direção aqui contrária aos ponteiros do relógio, né? E o eixo Y define o sistema completo. No sistema orbital, nós identificamos alguns ângulos, tá? Esse ângulo aqui, o ômega maiúsculo, na linha amarela, é o conhecido como ascensão reta do nó ascendente, porque este ponto aqui, que é a interseção do plano orbital com o plano do equador, no sentido do norte-sul, sul-norte, na verdade, quando o satélite passa na direção sul para norte, né? Então, esse ponto é conhecido como nó ascendente. Então, esse ângulo aqui é conhecido como ascensão reta do nó ascendente. Esse ângulo V grego aqui, ele, na verdade, ele é uma composição de dois elementos orbitais, né, que é a soma, na verdade, do argumento do perigeu e também soma do argumento perigeu com a anomalia verdadeira da órbita, né? Mas, enfim, é o ângulo entre essa linha aqui que está contida no plano do equador até o ponto onde o satélite se encontra na sua órbita. E, finalmente, o terceiro ângulo é esse ângulo aqui, que é denominado de inclinação orbital. Se vocês fizerem uma associação com aquilo que nós vimos na aula precedente, quando falamos de cinemática, representação de ângulos, nós havíamos comentado sobre ângulos de Euler de uma transformação ou de uma representação 313 ou ZXZ. E se vocês olharem bem, vocês vão perceber que aqui acontece a mesma coisa. Existe uma rotação entre esses dois sistemas, o sistema orbital e o sistema inicial, inicialmente com o ângulo ômega maiúsculo, né, na direção do eixo Z, ou seja, na direção do eixo 3, seguido de uma rotação ao redor do eixo X, ou seja, eixo 1, de um ângulo igual à inclinação orbital, e depois, novamente, uma nova rotação ao redor do eixo Z, ou seja, novamente ao redor do eixo 3, de um ângulo dado por esse V grego aqui. Portanto, nós temos aqui uma representação também em ângulos de Euler, numa transformação 313 ou ZXZ. Né? Bom, finalmente, o último sistema que nos interessa é um sistema que é simplesmente fixado ao corpo do satélite, que nós denominamos por XBYBZB. Né? Esse B vem de body, em inglês é corpo, né? Corpo do satélite, e geralmente todos os satélites têm um sistema de eixos fixado a ele. Né? Muito bem, como é que esse sistema se relaciona? Claro, se nós conhecermos esses ângulos, como por exemplo esse ângulo aqui, que é conhecido como tempo sideral de Greenwich. Veja bem, é um ângulo, na verdade, mas a denominação dele é tempo. Tá? Então, ele é conhecido como tempo sideral de Greenwich. Se nós conhecemos todos esses ângulos, e geralmente nós conhecemos esses ângulos, tá? Então é possível relacionar por meio de rotações realizadas nos eixos cartesianos, são as famosas rotações de Euler, de tal forma a relacionar um sistema com o outro. E é isso que nós vamos
só mapear nessa figura aqui, sem entrar em detalhe de como são obtidas essas matrizes. Então, todas essas matrizes que são apresentadas aqui são matrizes de transformação, e nós temos os principais sistemas de coordenadas aqui. Então, temos o sistema inicial, que nos interessa, o sistema orbital, que nos interessa, o sistema terrestre, que está aqui também, tá? E o sistema do satélite. São introduzidos aqui dois novos sistemas, que na verdade não são exatamente uns sistemas independentes, mas sim, eles acabam sendo dependentes dos outros. O sistema de referência é só para a gente ter um sistema que possa representar indiferentemente o sistema inicial ou o sistema orbital. Então, o satélite sempre vai estar se referindo a um sistema de referência, que é o mais importante para a gente. Se esse sistema de referência é o orbital ou é o inicial, a gente decide na hora se o satélite vai estar apontando para a Terra, por exemplo, então nós vamos usar o sistema orbital. Se ele estiver apontando para o espaço, ou para uma estrela, ou para o Sol, ele vai usar o sistema inicial. O sistema de referência, então, pode ser tanto o sistema orbital quanto o sistema inicial, indistintamente, né? E tem mais um outro sistema aqui, que é denominado sistema de apontamento, que algumas vezes é necessário, né? Por exemplo, vamos imaginar um satélite que esteja apontando para a Terra ao longo da sua órbita, ele faz observações, digamos que é um satélite que observa a Terra, obtém imagens do satélite, e por algum motivo qualquer, a gente deseja que esse satélite vire de lado, porque eu quero fotografar uma área que está ao lado dele, e não exatamente debaixo, né, na linha justamente abaixo do satélite. Quero que ele vire um pouco de lado para tirar uma imagem lateral, né? Então, nós podemos definir um outro sistema de coordenadas, que seria um sistema para onde o satélite deve apontar, que seria esse sistema aqui de apontamento, que está relacionado com o sistema de referência. O sistema de referência seria o sistema orbital, ou seja, um dos eixos é o eixo vertical, né? Eu falo, não, agora eu quero que ele aponte não para o eixo vertical, mas um pouquinho deslocado em relação ao eixo vertical, e defino esse sistema de apontamento. Portanto, é só um sistema de auxílio para que o satélite seja versátil e possa apontar para qualquer direção que se queira, né? Mas são esses os sistemas e são essas as matrizes de rotação, né? Então, no caso do sistema de referência aqui, se nós estivermos trabalhando com o sistema orbital, então a matriz de transformação entre o sistema inicial e o sistema de referência é dada pela matriz de transformação entre o sistema inicial e o sistema orbital, já que o sistema de referência é o próprio orbital. E se o sistema de referência é justamente o sistema inicial, então essa matriz aqui vale identidade, né? Então é possível obter todas as matrizes de cossenos diretores entre essas transformações, e para nós a matriz de atitude, no final das contas, é justamente essa matriz aqui, que é a matriz CBI, ou seja, a matriz do corpo em relação ao sistema inicial, né? É essa matriz que nós estamos interessados em obter, e eventualmente nós vamos utilizar depois a matriz do corpo em relação ao sistema de apontamento, que é para fazer o controle, mas é essa aqui que vai nos dar a atitude. Portanto, é essa que nós queremos determinar com a nossa determinação de atitude. Muito bem, vamos prosseguir. E agora vamos ver realmente as duas formas distintas de se fazer uma determinação de atitude, né? Que são justamente a determinação de atitude em apenas um eixo, né? Ou a determinação de atitude usando 3 eixos, ou como a gente diz, determinação de atitude em 3 eixos. Então, a determinação de atitude significa obter a orientação de um sistema de coordenadas que está se movendo com relação a um sistema de coordenadas inicialmente fixos, ou seja, o sistema inicial, né? Então, uma matriz de transformação entre dois sistemas é dado, a gente pode escrever dessa forma, CBA igual a, nesse caso aqui, o B representa o sistema B, o A representa o sistema A, não necessariamente inicial, mas em geral é inicial, né? Nós representamos dessa forma por meio de uma matriz cujos vetores presentes nessa matriz IJK são as direções dos eixos I e JK do sistema móvel em relação aos eixos X, Y, Z do sistema fixo.
Também, com a matriz de atitude, que é essa matriz CBA, do sistema móvel em relação ao sistema fixo, nós podemos escrever assim, ó, CBA é o vetor no sistema fixo, né, vezes essa matriz de transformação, e nós temos o vetor no sistema móvel, que é o sistema B. Bom, num caso de uma determinação de atitude em apenas um eixo, nós estamos interessados não na matriz completa de atitude, mas apenas na direção de um determinado vetor. Tá? E a direção de um vetor nós podemos representar por meio de dois ângulos, nesse caso os ângulos alfa e beta. Tá? E esses ângulos alfa e beta, entre outras possibilidades, nós podemos dizer que o ângulo alfa está no plano XY, né? Que vai do eixo X até a projeção dessa direção, que estamos interessados em saber, a projeção dessa direção no plano XY. E o ângulo beta é o ângulo de elevação, aqui no caso, que é o ângulo que a direção de interesse forma com o plano XY. Então, na determinação de atitude em um eixo, estamos interessados em obter a direção de um vetor, apenas, né? Fixado ao corpo do satélite, é claro, né? Enquanto que na determinação de atitude nós estamos querendo saber a orientação completa, ou seja, os três ângulos de Euler, ou a matriz de cossenos diretores, ou qualquer outra forma de representação da atitude, mas que nos dê a relação entre o sistema fixado no corpo e o sistema inercial. Quando é que nós usamos a determinação de atitude em um eixo apenas? Nós vamos usar justamente quando os satélites são estabilizados por rotação ou estabilização giroscópica, como é o caso aqui, por exemplo, desse vídeo, que mostra o satélite girando. Tá? Quando o satélite gira ao redor de um determinado eixo, ele tem um momento angular intrínseco a ele, pela lei do momento angular. Se você não tiver torques atuando, ou se os torques forem muito pequenos, a direção do eixo de rotação permanece fixa no espaço inicial, e essa direção do eixo de rotação é que nós estamos interessados em obter. Queremos saber se, por exemplo, se o eixo de rotação do satélite está, por exemplo, alinhado com o eixo de rotação da Terra, ou se o eixo de rotação está contido no plano do Equador, ou se está apontando para o Sol, alguma coisa assim. Né? E para isso nós vamos utilizar as informações dos sensores. Né? Para a gente entender qual o processo que nós vamos utilizar para fazer essa determinação de atitude em apenas um eixo, vamos imaginar que nós tenhamos dois sensores a bordo do satélite, né? Digamos que um seja um sensor solar, que obtém num determinado instante a direção do Sol, né? Ou seja, um vetor da direção do Sol no sistema fixado ao corpo do satélite, e tenhamos um outro instrumento também a bordo, que seria um magnetômetro, por exemplo, que também mede a direção do campo magnético da Terra na posição que o satélite se encontra e portanto, fornece uma segunda direção. Tá? Então, digamos que nós tenhamos aqui um sensor solar. Né? Claro, se o satélite está girando, não é muito difícil vocês imaginarem o seguinte: se o satélite está girando, qualquer vetor que você faça a medida, e se esse vetor permanece fixo, pelo menos por algum tempo, né? No espaço, então as suas medidas vão ter uma aparência ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, eles vão ter uma aparência como essa figura aqui mostrada aqui abaixo, né? Onde dois eixos apresentam uma relação senoidal-cossenoidal defasados de 90 graus, e a terceira medida, que está justamente sobre o eixo de rotação, permanece fixa. Né? Então, um vetor que esteja fixado no espaço inicial nesse momento, a projeção desse vetor no eixo de rotação, que seria essa direção aqui, fica fixa, não muda. Né? Enquanto nas outras duas direções, devido ao movimento rotacional, as medições aparecem na forma de um seno ou de um cosseno. Então, sabendo que o satélite está girando sobre o seu eixo, por exemplo, o eixo Z, nesse caso aqui, então o satélite está girando sobre o eixo Z, nós podemos calcular quanto vale esse ângulo de rotação, ângulo da direção, nesse caso, a direção do Sol, em relação ao eixo Z, por meio de uma expressão como essa aqui. Então, esse ângulo delta vale o arcosseno da medição do Sol, do eixo
da direção do Sol no eixo Z, dividido pela raiz quadrada do quadrado das medições no eixo X e no eixo Y, respectivamente. Isso num determinado instante. É claro que no instante seguinte isso aí muda um pouco, mas esse delta permanece fixo porque esse vetor aqui descreve um movimento quase que cônico, então a projeção no eixo Z é constante e a projeção dessa direção no plano XY tem uma magnitude constante. Embora x e y varie, mas a magnitude no plano x e y é constante, portanto, delta é praticamente constante ao longo do tempo. Nós podemos fazer esse mesmo raciocínio que foi feito para o sensor solar, podemos fazer igualmente para o magnetômetro e obter um outro ângulo, que seria esse ângulo φ aqui, referido às medições do magnetômetro. A mesma expressão. Portanto, temos duas expressões para esses dois ângulos. O que nós temos que garantir apenas, pelo menos até esse ponto, é que essas duas medições, delta e φ, sejam simultâneas. Tá? Elas não podem ser separadas no tempo, porque não há como correlacioná-las depois. Então, elas têm que ser referidas ao mesmo instante. Bom, obtidas esses dois ângulos, isso ainda não significa que seja atitude. Tá? De fato, se vocês olharem para essa figura, um dos ângulos é delta, tá? E não seria difícil a gente supor um outro vetor aqui nesse mesmo local, gerando uma figura semelhante a essa, com o ângulo φ também colocado aqui. Né? Só que em um determinado instante, enquanto a direção do Sol está nessa posição aqui, a direção do campo magnético pode estar numa outra direção completamente diferente. Tá? Elas geram dois cones, e esses dois cones estão centrados no eixo Z, tudo bem? Tá? Mas elas estão em pontos diferentes num determinado instante. Tá? Muito bem. Na verdade, quando nós levamos este problema agora para o espaço inercial, nós vamos ver uma coisa completamente diferente. O que nós vamos ver é justamente isso. Vamos lá. É possível, e nós temos condições de fazer isso, saber qual que é a direção do Sol no espaço inercial a cada instante, por meio de cálculos. Não é necessário fazer medições, não. Por meio de cálculos, existem modelos da órbita da Terra ao redor do Sol, e, portanto, nós podemos calcular a cada instante a direção do Sol no sistema inercial. São modelos bastante precisos. Podemos fazer a mesma coisa para o campo magnético da Terra, e embora o campo magnético da Terra seja fornecido no próprio sistema terrestre, né, e que depende, inclusive, da posição orbital do satélite, mas supostamente nós conhecemos onde o satélite se encontra na sua órbita, então sabemos onde o satélite se encontra na sua órbita, sabemos qual que é o valor do campo magnético naquela posição. Em relação ao sistema da Terra. Mas existe uma relação que nós já apresentamos anteriormente, gerenciada pelo tempo sideral de Greenwich, que nós podemos relacionar, portanto, um sistema terrestre com um sistema inercial. O que significa que o campo magnético da Terra é também conhecido no sistema inercial, embora ele seja móvel no sistema inercial. Muito bem. Então, temos duas direções no sistema inercial. Um seria a direção do Sol, que nessa figura agora, percebam que os eixos desse sistema aqui, o eixo XY, Y e ZI. Né? Então, no sistema inercial, nós temos a direção do Sol, num determinado instante, e no ponto onde o satélite se encontra na sua órbita, né, a direção do campo magnético é esse vetor B, em azul. Né? Ora, nós sabemos das medições que foram efetuadas que o eixo de rotação do satélite faz com a direção do Sol um ângulo delta. Então, seguramente, se nós desenharmos uma circunferência aqui, né, na verdade um círculo, né, um círculo centrado na direção de S, com um ângulo delta, nós podemos afirmar que, eu não sei aonde está a direção do eixo de rotação, mas eu sei que essa direção do eixo de rotação necessariamente tem que estar em algum ponto ao longo dessa curva aqui em laranja. Tem que estar em algum ponto. O eixo de rotação tem que estar em algum ponto no espaço inicial ao longo dessa circunferência em laranja. Tá? Fazemos agora a mesma coisa para o campo magnético. Eu sei que o campo magnético da Terra, naquele instante, está nessa direção,
tá? E sabemos também que a direção do eixo de rotação forma com a direção do campo magnético um ângulo φ, e, portanto, tem que estar ao longo dessa circunferência aqui em azul. Ora, se o eixo de rotação tem que estar na curva em azul e na curva em amarela simultaneamente, só existem duas possibilidades. Ou ele está nessa posição aqui A, ou ele está aqui nessa posição B. Isso nos dá, portanto, duas possibilidades para a direção do eixo de rotação, que é o que nos interessa. Tá? Como é que nós vamos tirar dessa ambiguidade, ou como nós vamos descobrir qual que é a correta? Uma delas é correta, seguramente, a outra não é. Né? Olha, nós podemos fazer duas medições separadas do intervalo de alguns minutos, algumas horas, né? E vamos perceber que, na verdade, a atitude deve mudar um pouquinho, né? E nós vamos obter dois novos valores para a atitude. Um deles vai estar próximo do anterior, por exemplo, um novo valor de A vai estar bem próximo desse valor de A, enquanto que o valor na posição B vai estar bem afastado. Então, como a atitude costuma se manter fixa no espaço inicial, então possivelmente a solução A é a verdadeira e não a solução B. Né? Na verdade, a forma de decidir sobre a solução A ou B vem a partir do cálculo desse ômega-c aqui, que é mostrado nessa expressão, que, claro, apresenta uma indeterminação, que pode ser positivo ou negativo, que decorre de uma solução de uma equação de segundo grau, né? E, por meio dessa seleção, testando o valor positivo e o valor negativo nas soluções, é possível discernir ao longo do tempo, ou selecionar ao longo do tempo, qual que é a solução correta. Né? Bom, mas para isso, aqui mostram os cálculos que são feitos. Como nós conhecemos no sistema inercial a direção do campo magnético da Terra e a direção do Sol, calculamos esse cosseno de alfa, que é justamente o ângulo entre esses dois vetores. Tá? Calculamos esse vetor C também, que decorre do produto vetorial entre B e S. Tá? E calculamos essas três grandezas, ômega S, ômega B e ômega C, que dependem exclusivamente de delta φ, que nós já conhecemos, que são medições feitas a bordo, e o ângulo alfa. Né? Calculados, então, essas direções, claro que nesse caso não foi apresentado aqui o valor de NS e NB, mas NS e NB são também facilmente calculados. Né? Com base nessas três componentes aqui do vetor ômega, nós podemos calcular, então, o vetor ômega no espaço inercial. E esse vetor aqui, que possui módulo unitário também, né, nos indica, então, qual que é a atitude. Muito bem, essa é feita, então, essa é a forma como a gente calcula, faz a determinação de atitude em um eixo. Vamos prosseguir, e vamos agora ver a determinação de atitude em três eixos. Existem duas formas distintas de se fazer a determinação de atitude em três eixos, a forma estática e a forma dinâmica. Né? A forma dinâmica nós vamos explicar mais para frente, mas a forma estática ainda assim pode ser feita de duas formas diferentes. Ela pode ser determinística, usando dois vetores, né? Ou pode ser estocástica, usando muitos vetores. Né? Na forma determinística, nós temos os métodos tríade, trad, S-tríade, O-tríade e vários outros também. Né? E na forma estocástica, nós temos o QS, o LSQ, SDV, SVD, né? E também diversos outros. A maior parte desses métodos de determinação de atitude são bastante complexos e fogem até ao escopo daquilo que se propõe nesse momento. Tá? Então, nós vamos nos centrar justamente naqueles que são mais simples e mais fáceis de serem implementados, que são aqueles baseados no método tríade. Tá? Para entender como o método tríade surge, ou como se emprega o método tríade, nós vamos dar uma olhada primeiro na formulação do problema, né? Embora essa formulação do problema, por incrível que pareça, surgiu depois do método tríade. O método tríade surgiu em 1964, e em 1966 surgiu uma formulação que é mais geral que o método tríade, e que é bastante utilizada até hoje. Tá? Bom, então, na determinação de atitude,
que pode ser na forma estocástica ou não, usando 2 ou mais vetores, são baseados no problema de Vaba, né? Vaba era uma estudante de graduação quando propôs esse problema em 1966, né? E ela propôs que a matriz de atitude de um corpo qualquer deve ser aquela que minimiza essa função aqui de perda, né? Vale a pena a gente dar uma olhadinha nela, porque é bastante interessante, tá? Vamos dizer que a gente tenha 2 conjuntos de vetores, tá? Para uso, tá? São vetores das medições dos sensores, vetores de medições de sensores, que são os vetores BK. Né? Vejam que não necessariamente teremos 2 vetores BK, você pode ter várias medições, todas elas nós temos que supor que sejam simultâneas. Então, pode ter 5, 6 sensores diferentes, mas todas as medições têm que ser simultâneas, no mesmo instante. Né? Então, temos um conjunto de medições e temos um conjunto de vetores de referência. O que seriam esses vetores de referência? A mesma coisa que nós fizemos anteriormente, né? No caso da determinação de atitude em um eixo, nós utilizamos as medições que eram feitas de S e de B, que eram feitas no corpo do satélite pelos sensores, e utilizamos esses 2 vetores aqui, S e B, que são calculados. Esses vetores calculados são conhecidos como vetores de referência. Tá? Nesse caso aqui, a referência deles é justamente no sistema inercial. Mas se esses 2 vetores fossem conhecidos no outro sistema, como por exemplo o sistema terrestre ou no sistema orbital, então a nossa atitude seria no sistema terrestre ou no sistema orbital, né? Portanto, são conhecidos como vetores de referência. Por isso que emprego, inclusive, a letra R aqui. Então, essas são as referências, esses são os vetores do corpo ou body. Né? E C é a matriz de atitude. Ora, se eu multiplicar a matriz de atitude pelos vetores de referência, isso nos fornecerá o vetor de referência no próprio sistema do corpo, que supostamente deveria ser igual à medição que foi efetuada com esse sensor. Portanto, essa diferença aqui, se estiver perfeita, essa diferença dá 0, né? Ou deveria ser nula. Né? Na verdade, ela não vai ser nula, porque existem erros de medições, uma série de coisas, né? Mas uma vez que isso aqui é um módulo, então a soma dessas diferenças em todos os vetores deveria ser um valor pequeno. E é por isso, então, que a forma de obter essa matriz vai ser aquela que minimiza essa função. Ótimo, nós temos uma formulação excelente para dizer o que é determinação de atitude. Agora, aquilo que não é muito bom, resolver ou minimizar essa função não é uma tarefa fácil. Requer uma álgebra bastante avançada. É possível, sim, é possível, em condições específicas é possível, mas requer uma álgebra bastante avançada, o que, obviamente, foge novamente ao escopo do que nos interessa. Né? Bom, as soluções para esse problema foi apresentado por exemplo, por Malcolm Schuster com o algoritmo Quest. Ele também, essa mesma função, ela pode ser minimizada usando decomposição de valor singular, que é uma forma de solução de matrizes, do inglês Single Value Decomposition. Existem diversos outros métodos aqui que também executam a mesma tarefa de minimizar essa diferença e, portanto, obter a matriz de atitude. E uma delas é também o método TRID, que o método TRID, por ser muito simples, já havia sido proposto anteriormente. Bom, para a gente entender como é que podemos montar o método do TRID, vamos imaginar primeiro que nós tenhamos 2 vetores, e você já sabe que esses 2 vetores são a direção do Sol e a direção do campo magnético. E, por enquanto, não vou fazer distinção se esses 2 vetores são de medições ou se são de referência. Tanto pode ser um ou pode ser o outro. Tá? E o que nós vamos fazer com esses 2 vetores? Vamos imaginar que sejam os vetores de medição. Os vetores que estariam medidos pelos sensores. E digamos que sejam B1 e B2 nesse caso. Tá?
Nós vamos adotar a direção de um sistema de eixos que nós vamos construir, que não está relacionado com absolutamente nada, mas, enfim, nós vamos construir um sistema de eixos, de tal forma que o eixo W1 desse sistema de eixos coincide com a direção de B1, ou seja, W1 é igual a B1. Tá? Sim, esses vetores todos são unitários, B1, B2, R1, R2 são unitários, então isso é possível ser feito. Então, W1 coincide com B1. Nós vamos fazer agora um produto vetorial entre W1 e B2, ou entre B1 e B2, para obter esse eixo aqui em azul, que nós vamos denominar de W3. Tá? Então, W3 é dado pelo produto vetorial entre B1 e B2, tá? E vamos dividir pelo módulo desse produto para garantir que W3 tenha módulo unitário. Tá? Então, W3, por definição de produto vetorial, W3 é perpendicular tanto a B1 quanto a B2. Sim? Muito bem. Então, temos agora dois vetores que são ortogonais entre si, o W1 e o W3. Se nós fizermos agora o produto vetorial entre W3 e W1, nós vamos obter esse vetor verde, que é W2, ele vai ter módulo unitário, uma vez que o ângulo entre W3 e W1 já é 90 graus, então W2 vai ter no módulo unitário, não precisamos dividir pelo módulo aqui. Tá? E W2, junto com W1 e W3, formam um sistema de eixos. W1, 2 e 3 formam um sistema de eixos. Tá? Esse sistema de eixos relaciona-se com o sistema de eixos do satélite. Nesse caso aqui, nós chamamos de V, porque, na verdade, esse V poderia ser indistintamente o sistema de eixos fixado ao satélite ou o sistema de eixos inercial, ou o sistema de eixos de referência. Pode ser qualquer um deles. Tá? Por isso que foi denominado de V. Mas vamos admitir, nesse caso, que seja o sistema de eixos fixado ao satélite. Tá? Bom, é perfeitamente possível descobrir qual que é a matriz de atitude, mas veja bem, essa não é a matriz de atitude do satélite, tá? Mas é possível saber qual que é a matriz de atitude entre este sistema de coordenadas, que, sinceramente, não significa grande coisa, mas é possível saber qual que é a matriz de atitude entre esse sistema de coordenadas e o sistema de eixos, nesse caso aqui, fixado ao corpo. Tá? E essa matriz de atitude vai ser dada por essa expressão aqui, W1, W2 e W3, que são três vetores, né, vetores coluna, né, que fornece, portanto, a matriz CVW, que é a matriz de atitude do sistema W em relação ao sistema do corpo, nesse caso aí B. Tá? Muito bem. Essa é a matriz de atitude? Não. A matriz de atitude é a matriz de atitude entre o sistema do corpo e o sistema inercial. E nós nem tocamos no sistema inercial nesse caso. Tá, beleza. Mas é possível fazer esse mesmo processo que nós fizemos aqui de composição de um sistema de coordenadas baseado em dois vetores, também para os vetores de referência, R1 e R2. Tá? Isso é mostrado nessa figura aqui, agora. Tá? Então, nós temos nosso sistema de referência, que geralmente é o sistema inercial, mas poderia não ser. Tá? Então, temos nosso sistema de referência, temos vetores R1 e R2, vamos fazer novamente o mesmo processo, o R1 passa a ser a direção do eixo X, o produto R1 e R2 vai fornecer essa direção de ZW, e YW aqui vai ser o terceiro eixo. Tá? E fizemos essa mesma coisa aqui, no caso do satélite, com as medições que foram feitas pelos sensores, B1 e B2, tá? Fornecendo esse vetor. Então, temos agora duas matrizes de atitude. A matriz CBW, que fornece a atitude desse sistema W em relação ao sistema XBYBZB, e essa outra matriz aqui, que seria a matriz CRW, que fornece a atitude entre o sistema de referência e esse sistema aqui baseado nos vetores de referência. Olha, supostamente, veja bem, supostamente, se os nossos modelos estão corretos, ou seja, se R1 representa adequadamente B1 e se R2 representa adequadamente B2, são modelos fiéis, então esses dois sistemas aqui coincidem no espaço. Eles deveriam ser o mesmo no espaço.
Tá? Se eles são o mesmo, então nós podemos admitir que eles são iguais, esses sistemas são iguais, não são diferentes. E se eles são iguais, nós podemos calcular finalmente a matriz de atitude do corpo em relação ao sistema de referência, que vai ser dado pelo produto dessas duas matrizes. Tá? Seriam essas matrizes aqui, compostas dessa forma. Tá? Uma delas vai ser transposta, e fazemos o produto entre as duas e obtemos a matriz de atitude. Tá? Bom, métodos que empregam soluções desta forma para fazer a determinação de atitude são conhecidos como métodos baseados em dois vetores. Tá? Sim, porque nós sempre precisamos de dois vetores, não é possível ser feito com apenas um vetor, sempre necessitamos de ao menos dois vetores para fazer essa determinação de atitude. E além dos vetores observados, que são obviamente obtidos pelos sensores de bordo, também são necessários os dois vetores de referência, que são calculados por modelos. Tá? Hoje em dia, esse cálculo dos vetores de referência é efetuado por computadores a bordo do satélite. Então, esses computadores têm modelos, por exemplo, do campo magnético da Terra, modelos da direção do Sol, que são calculados em relação ao sistema inicial, para permitir que sejam conhecidas, então, os vetores de referência. E as medições dos sensores fornecem os dois vetores de medidas. Tá? Juntando tudo isso com o método TRID, nós obtemos a solução da atitude. Tá? Bom, isso basicamente fornece já a informação necessária para que vocês prossigam com o cálculo e implementação do método TRID para obter a solução da atitude. Só convém a gente mencionar uma coisa. Né? Na verdade, uma vez que existem erros, tanto nos modelos que a gente emprega, seja da direção do Sol, seja do campo magnético, como também existem erros cometidos nos próprios sensores, ruídos que aparecem, não linearidades, desvios de fator de escala que todos os sensores têm. Esses dois sistemas não são exatamente iguais. Tá? Dá para se mostrar que o ângulo formado entre B1 e B2 nas medições vai ser ligeiramente diferente do ângulo formado entre R1 e R2, que são os vetores calculados. Tá? Portanto, a solução pode não ser única, inclusive, porque, afinal de contas, se de repente você troca B1 com B2 e R1 com R2, tá? Você vai obter uma outra matriz de atitude, e a matriz de atitude deveria ser única. A matriz de atitude é uma só, né? Você não pode ter duas atitudes, mas em função desses erros que acontecem, tanto nos modelos quanto nas medições, sim, a matriz de atitude dada pelo método TRID pode ter mais do que uma solução. Isso aqui isso que eu acabei de dizer é representado nessa figura. Então nós temos aqui na situação ideal, e vejam, a situação ideal é aquela que vocês vão utilizar no cálculo do TRID. Portanto, isso é mais uma informação e não exatamente alguma coisa que tem impacto no cálculo que vocês vão fazer. Então, na situação ideal, nós temos um modelo, né, e nós vamos utilizar esse modelo para fazer duas coisas: para gerar as medições, as simulações das medições, ou seja, de B1 e B2, por meio da matriz de atitude, que supostamente é conhecida, né, num determinado instante, nós estamos fazendo uma simulação e, obviamente, nós conhecemos a atitude na simulação. Então, calculamos os valores de B1 e B2. Né? E também utilizamos esse modelo para gerar os dois vetores de referência, R1 e R2. Tá? Com B1, B2, R1 e R2 é possível calcular a matriz CBR, e como o modelo é o mesmo, não existe diferença no modelo, e como também não foi acrescentado ruído nas medições, ou seja, B1 e B2 não contém nenhum tipo de ruído, este CBR que foi calculado aqui, nesse ponto, é exatamente idêntico a esse CBR que foi calculado aqui. E dessa informação nós constatamos que B1, na verdade, vai ser dado por CBR vezes R1 e, ao mesmo tempo que B2 pode ser calculado por CBR R2. Ou seja, essa relação de igualdade é válida. Porém, numa situação real, que é o que eu havia comentado, os sensores são reais e, portanto, apresentam ruídos. O modelo também apresenta suas discrepâncias em relação àquilo o fenômeno físico real, mas isso ainda permite que a gente calcule essa matriz CBR. Né?
Da forma como nós equacionamos no nosso tríade, né, B1 vai continuar sendo igual a CBR vezes R1. Esse CBR que foi calculado aqui vai ser igual. Porém, B2, não. B2 vai ser diferente de CBR vezes R2. Né? Isso acontece justamente pelos erros de modelo, erros e presença de ruído nos sinais. Ora, isso pode atrapalhar, claro que isso não interfere no trabalho de vocês, mas isso pode atrapalhar no satélite, porque percebemos o seguinte: de alguma forma nós estamos privilegiando a medição B1, seja ela sensor solar ou magnetômetro, não sei, não defini, né? Nós estamos privilegiando uma delas em detrimento à outra. Né? B2 não vai ser igual a CBR vezes R2. Justamente por isso, pelo fato de a gente estar privilegiando uma e não a outra, surgiram diferenças ou implementações diferentes do método tríade, de forma a tentar compensar, em parte, esse privilégio que está sendo dado a uma medição ou a outra. Tá? E essas novas implementações, por exemplo, uma delas é o método S-tríade, que é tríade simétrico, né? Symmetric tríade, que calcula 2 vetores de medição e outros 2 vetores de referência dados por B+, B-, R+, e R-, onde B+ é a soma de B1 com B2, B- é a diferença, B1 e B2, R+ é a soma e R- é a diferença. Tá? É possível mostrar que nesta nova... E aí usamos B+, e B- e R+, R- para compor as expressões do tríade dessa forma aqui. Dessa forma aqui. Calculamos essas duas matrizes usando B+, B-, R+, R-. Em vez de ser B1, B2, aqui passa a ser B+, B-. Dá para se mostrar que, nesse caso, o produto de C mais BR por R+, dá B+, tá? Assim como todas as outras. Tá? Porém, quando multiplicamos por B1 ou B2, esse produto já fica diferente. Nós não obteremos R1 nem R2, ou o contrário. Né? Quando aplicamos a R2 ou R1, não obtemos B2 ou B1. Em outras palavras, nenhum dos tríades, mesmo esse tríade simétrico, apresenta uma solução que seja única, ou que permita obter alguma vantagem com relação às demais. Na verdade, nessa aqui, nós estamos fazendo uma composição dos 2 vetores, tá? Mas ainda assim apresenta problemas, claro. Tá? Justamente por isso surgiram novamente outras versões do tríade, como o tríade otimizado, né? Existem outras versões ainda, mas o tríade otimizado, que calcula, agora já foge um pouco do nosso assunto aqui, a matriz de atitude, na verdade, é calculada com base nessas outras aqui, ou nessa formulação aqui, né? Sendo que C1BR é calculada da forma adotando a W1 como sendo ou B1R1, ou essa matriz C2BR, que é calculada de forma a adotar W1 como sendo B2 e R2. Tá? Então, são duas formas, ou seja, ela compõe uma nova matriz de atitude baseada nas duas possibilidades anteriores, ou seja, usando B1 como na direção de W1 ou usando B2 na direção de W1. Tá? E assim obtém essas duas matrizes aqui, que substituídas nessa expressão, gera uma nova matriz de atitude, que é basicamente uma média. Tá? Esse A1 e A2 que aparecem aqui, eles são pesos que aparecem, inclusive, né, na formulação de Vaba, ou seja, uma ponderação dos vetores. De uma forma, você está dizendo, olha, eu tenho as medições do magnetômetro, por exemplo, são mais precisas do que do sensor solar. Ou o contrário, né? As medições do sensor solar são mais precisas do que o magnetômetro, então eu quero privilegiar, de certa forma, o sensor solar porque ele é mais preciso. Muito bem. Como falei, existem outras implementações do método de tríade? Existem, né? Mas aqui vocês vão utilizar exclusivamente essa formulação que está aqui, né? E é o suficiente para vocês. Bom, uma breve explanação dos métodos do processo de estimação de atitude. Né?
Não falei um pouco sobre os métodos estocásticos, tá? Mas só mencionando, métodos estocásticos conseguem combinar várias medições de vetores, ou seja, não apenas 2 vetores, mas 3, 4, 5 vetores, de tal forma a reduzir o desvio padrão no resultado final, que na verdade significa simplesmente minimizar essa função aqui, essa função de perda. Tá? Então, qualquer método que minimiza essa função de perda usando mais do que 2 vetores é um método estocástico, seguramente. Tá? Bom, e o que vem a ser então a estimação de atitude? Por estimação de atitude, nós entendemos que sejam métodos, algoritmos, na verdade, formulações, que não apenas determinam a atitude, ou fazem a determinação de atitude, mas também aplicam um processo de filtragem. Né? Esses métodos de estimação são baseados em filtro de Kalman estendido, filtro de Kalman unscented, que é uma nova formulação do filtro de Kalman, e qualquer outro método de filtragem, do filtro de partículas, mínimos quadrados também pode ser utilizado para isso. Né? E só para dar uma noção breve para vocês, não vamos entrar na formulação disso, mas para dar uma noção breve para vocês, de como é feito esse processo de estimação. O processo de estimação é basicamente um processo de filtragem, onde nós filtramos e depois fazemos uma atualização da medida. Então vamos lá. Essa trajetória em azul aqui seria uma trajetória de um veículo, mas pode entender como sendo uma trajetória da atitude. Tá? Trajetória de um veículo. Tá? E digamos que num instante qualquer nós tenhamos uma medição, nós fazemos uma medição dessa atitude e obtemos que a medição seria esse ponto aqui em azul. Vocês vejam que devido a erros dos sensores, ele nunca vai coincidir com o valor correto da trajetória, apresenta um erro aqui. Tá? A partir dessa medição que foi efetuada, nós usamos modelos matemáticos que representam a dinâmica do movimento, né? Ou seja, modelos matemáticos que tentam simular essa curva aqui. Né? Empregamos esse modelo matemático para propagar a atitude, que é por meio, no caso da atitude, seria o quê? A equação de Euler, que nós já mostramos, ou a cinemática, que nós já mostramos também. Então, fazemos uma propagação numérica, muitas vezes numérica, do movimento, para ir seguindo essa trajetória aqui, e no final de um determinado instante de tempo, nós temos um novo valor, uma nova previsão de onde estaria o estado, que estaria nessa bolinha vermelha. Tá? Muito bem. Nesse instante, nós vamos fazer uma nova medição da atitude, e uma nova medição nos fornece digamos, que forneça esse novo valor da atitude. Tem erro também, não está na trajetória real, tem um erro. Tá? Bom, nesse caso, nós temos a seguinte situação. O nosso propagador diz que a atitude está aqui, e a nossa medida diz que a atitude está aqui. Vamos fazer uma filtragem, uma média, alguma coisa assim, e vamos dizer que, na verdade, claro, baseado em algum cálculo, né, fazemos um cálculo de média ou de filtragem e obtemos que, fazemos uma atualização. Na verdade, a atitude não está aqui nem aqui, ela está, digamos, aqui no meio, nessa bolinha verde. Bom, vamos repetir o processo. Vamos propagar a atitude a partir da nossa estimação, porque nós estamos estimando que a atitude está aqui, vamos propagar e vamos ter uma nova propagação da estimativa, que é a bolinha vermelha. Fazemos uma nova medição, fazemos uma nova atualização. Então, o processo de filtragem são sempre baseados dessa forma. Propagação, medição e filtragem. Propagação, medição, filtragem. Né? Fazemos isso várias vezes e pode ser mostrado que a tendência, conforme o número de medições vai aumentando, é que a trajetória que nós estamos propagando, ela tende a se aproximar da trajetória real. Né? Um processo de estimação, vocês podem entender que seja um processo de média, é como se você tivesse uma média de alguma grandeza, todo mundo sabe o que é fazer uma média de uma grandeza, né? Só que essa grandeza está mudando. A cada instante essa grandeza tem um novo valor, mas mesmo assim você consegue fazer uma média dela, né? E essa média não é simplesmente uma média, você estima qual deveria ser o novo valor dessa média e atualiza esse novo valor da média por meio de uma nova medição. Tá? Então o processo de filtragem é mais do que uma média,
mas envolve essencialmente um processo de média. Tá? Os processos de filtragem, pela sua própria formulação, eles conseguem já fazer a determinação de atitude, de tal forma que eu não preciso fazer um processo de filtragem, um processo de determinação, usando, por exemplo, o tríade, né? E depois um processo de filtragem. Não, a estimação já consegue fazer a estimação, ou a determinação de atitude, não usa tríade, mas são processos intrínsecos à própria formulação do filtro de Kalman, né? E também a filtragem. Tá? Bom, pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. É isso que nós temos para apresentar por hoje. Muito obrigado.